Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Tempo de Saúde e, como é habitual, tenho na minha companhia o Dr. Dinis Carmo. Olá, doutor, tudo bem? Hoje vamos abordar na mesma a parte da zona torácica, mas vamos falar da clavícula, certo? Olá, Joana, boa tarde também aos telespectadores. Sim, vamos falar da clavícula. E por algumas boas razões. Olha, em primeiro lugar, porque isto é dos ossos que as pessoas identificam com mais facilidade. Compreensivelmente, haverá muita gente que não sabe o que é a mastoide, o escafoide, mas se eu disser, olha, eu dei uma queda e parti a clavícula, toda a gente sabe de que é que eu estou a falar. E naturalmente que para, digamos, este osso ter este reconhecimento é porque ele é um osso que está muito exposto, não é? Que se não está mesmo à frente do nariz, está mesmo logo abaixo do nariz e, portanto, que as pessoas identificam com muita facilidade. Outra razão para falarmos nela é que esta, digamos, visibilidade da clavícula também faz com que ela seja um osso particularmente sensível e sujeito a patologia traumática, fraturas, deslocações, fraturas e deslocações, de tal maneira que, segundo algumas fontes, ela é mesmo o osso que parte com mais frequência no corpo humano, sendo responsável por cerca de 5% das fraturas no adulto, sendo que na criança este número mais do que dobra. Porque o osso também ainda não está propriamente, se calhar, desenvolvido, daí partir com mais facilidade. Não é isso, é porque, evidentemente, que a clavícula, as fraturas da clavícula têm a ver muito com a atividade. Se você me perguntar, eu sei que eu ia fazer... quais são as causas das fraturas das clavículas? Geralmente são lesões de impacto. Portanto, é uma queda sobre o ombro, com menos frequência uma queda sobre um braço estendido e que geralmente provoca ou uma luxação do ombro ou então uma fratura da clavícula, depende um bocado da vontade do Nosso Senhor, e também, evidentemente, pancadas diretas sobre o osso. Isto são muito frequentes, por exemplo, no caso das bicicletas. Naturalmente, mais ainda se o indivíduo é praticante BTT, nos motociclos, acidentes de viação, acidentes de trabalho, realmente o que não faltam são causas para se partir a clavícula. E, por exemplo, que tipo de os problemas todos que estão ligados à clavícula, então, realmente vêm de fraturas? Quando uma pessoa fratura a clavícula, é necessariamente obrigatório recorrer a cirurgia para resolver o problema ou então há realmente outros métodos que não implicam ir a bloco operatório? Há outros métodos, nem pouco mais ou menos. Eu, aliás, posso lhe dizer que a cirurgia da clavícula até pode ser considerada, eu não vou dizer uma cirurgia rara, mas pouco frequente. Porque isto é assim, conforme os telespectadores vão poder ver no segundo diapositivo que eu trouxe, a clavícula pode-se partir em qualquer altura, digamos, do seu comprimento. Mas a verdade é que cerca de 80% dessas fraturas são um terço médio, portanto é mesmo a meio da clavícula que ela parte. E essas fraturas, assim, de uma maneira muito simplista, podem ser divididas em dois grupos. As fraturas que têm deslocamento e aquelas que não têm deslocamento. Portanto, as sem deslocamento são aquelas em que o osso partiu e, portanto, há ali uma brecha, mas o osso fica mais ou menos no local onde estava. As fraturas com deslocamento, naturalmente, são aquelas que se acompanham com deslocamento dos topos ósseos, em que os ossos saem do lugar. Ora, o que é que acontece? Como os telespectadores também vão poder ver numa radiografia que eu trouxe, é muito frequente nestas fraturas elas saírem do sítio. E na radiografia os telespectadores poderão ver que aquela clavícula que está partida está angulada, está desviada e até há um encurtamento dos topos ósseos. Agora, e porquê é que isto acontece? Porquê é que isto é frequente? Repara, isto tem a ver com a ação antagónica dos vários músculos que se agarram à clavícula e também com o peso do braço. Portanto, o peso do braço e alguns músculos têm tendência para puxar a metade da clavícula que partiu para baixo, enquanto há aqui um músculo que tem o idiosincrático nome de esternocleidomastoideu,
que eu também trouxe um diapositivo para mostrar aos telespectadores, mas se calhar nem seria preciso, porque ele é muito facilmente identificável, é este músculo que nós sentimos aqui com muita facilidade. E este esternocleidomastoideu, que se chama assim porquê? Porque na parte de baixo ele tem duas cabeças, digamos assim, que se inserem uma no externo, e o que é o externo? É o osso do meio do peito, este osso central que nós temos aqui, e outro é a clavícula. E depois ele vai para cima e insere-se na mastoide. E já agora, a propósito disto, deixe-me contar uma história ou apontar uma curiosidade, e que é o seguinte. Sabe que alguém disse que quem alguma vez estudou anatomia pode se esquecer de tudo, do que nunca se esquece é do esternocleidomastoideu. É um nome complicado, É um nome complicado, mas olha, há quem diga, e se calhar com razão, que em nome da coerência o nome ainda devia ser mais complicado do que este, porque se a razão do esternocleido tem a ver com a clavícula, portanto é uma palavra de origem grega, quer dizer chave, mas se a razão do nome esternocleido é o facto de ele, como eu acabei de dizer, se inserir no externo e na clavícula, é verdade, é que ele em cima também não se insere só na mastoide. Já agora deixa-me dizer que a mastoide é uma protuberância óssea que faz parte do osso temporal, que por sua vez faz parte dos ossos do crânio. Mas este músculo insere-se na mastoide e insere-se também no occipital. De maneira que, se nós quiséssemos manter aqui a coerência científica, ele devia-se chamar não esternocleidomastoideu, mas esternocleido-occipitomastoideu. Bom, complicado. Ora bem, mas ainda agora o que interessa. O que acontece é que este músculo, quando a clavícula parte, ele puxa o fragmento interno para cima. E daí muitas vezes as pessoas ficarem com aquele deslocamento como se vê na radiografia. Ora, agora o que é que acontece, e isto tem a ver com o tratamento que você perguntou, é que, para quem não percebe nada, vê uma radiografia daquelas, e se a radiografia for da pessoa, ela está sujeita a ter um desmaio. A pessoa olha para aquilo e diz assim, eu estou desgraçado da minha vida, como é que estes indivíduos me vão conseguir tornar a pôr isto no sítio? E a verdade é que, curiosamente, não é preciso pôr o osso no sítio. Porque eles mesmo com estes desvios importantes, o osso acaba por cicatrizar, embora possa ficar ali, digamos, com uma má formação, com um defeito, digamos assim, mas aquilo acaba por cicatrizar e do ponto de vista da funcionalidade, ou seja, daquilo que a pessoa é capaz de fazer, seja a nível laboral ou até, portanto, recreacional, em termos esportivos, etc., de uma maneira geral, não há problema absolutamente nenhum. E daí, como é que se tratam estas fraturas? Olha, como eu também trouxe um diapositivo para mostrar, na maior parte dos casos, estas fraturas tratam-se pura e simplesmente imobilizando o braço. Portanto, com um aparelho daqueles imobilizador e, aliás, qual é a ideia do aparelho? Fundamentalmente é dar repouso à pessoa e fazer com que a fratura doa menos. Porque estas fraturas são muito dolorosas, nós já aqui explicámos num programa anterior que todas as fraturas, de uma maneira geral, são muito dolorosas e que a causa principal dessa dor é o facto dos topos ósseos roçarem um no outro. Se por acaso há deslocamento, há quem prefira utilizar uma outra ortótese, ou seja, um aparelho ortopédico, como nós vemos no diapositivo do lado esquerdo, que se chama a figura de 8. E o nome é descritivo, nós olhamos para ele e realmente aquilo parece ter a figura de um 8. E aquilo no fundo consiste em dois tirantes que se passam aqui à volta dos ombros e que depois são apertados nas costas. E o que é que isso faz? Nós, quando apertamos os tirantes nas costas, isto faz com que as omoplatas sejam projetadas para trás, ou seja, a pessoa fica naquela posição de sentido. E qual é a consequência prática disto? É que não só o osso mexe menos, lá está, portanto, reduz a dor, mas também é capaz de, pelo menos até certo ponto, levar a fratura mais para o sítio normal e, portanto, haver uma redução, digamos, daqueles topos ósseos. Já agora, deixe-me dizer-lhe também, que eu há bocado falei na curiosidade do esternocleidomastoideu, que este tratamento, pelos vistos, já vinha descrito nos papiros do Antigo Egito. Portanto, repare que isto é uma coisa que muito, mas mesmo muito antiga. Agora, qual é o problema deste tratamento? É que, quando esta figura de 8 é aplicada, isto pode ter duas consequências para o indivíduo. Uma delas, e que se percebe facilmente, sobretudo se é nos primeiros dias a seguir à fratura, é que, embora isto seja acolchoável, a pressão do tirante em cima da zona da fratura só por si pode causar dor. Pode causar
certo? E se calhar mesmo um desconforto, mesmo para a pessoa, por causa de estar sempre naquela posição. E não... Ora bem, é o desconforto e há um outro problema, é que como o tirante passa aqui pela axila, todos nós sabemos que através da axila passam os nervos e os vasos, as artérias e as veias que vão para o braço e para a mão. De maneira que, quando aquilo está aplicado e apertado, o que é que acontece? Acontece uma sensação muito semelhante àquilo que todos nós já experimentámos quando nos deitamos para o lado e adormecemos em cima do braço. Sim, portanto, a pessoa, muitas vezes, muito rapidamente, começa a sentir os braços ou as mãos pesadas, começa a sentir falta de sensibilidade, as mãos parece que estão anestesiadas, ao mesmo tempo começa a sentir picos, agulhas. Em casos extremos, as mãos, inclusive, até podem mudar de cor, podem começar a ficar azuladas. E isto, se realmente o aparelho estiver tão apertado que isto começa a interferir com a circulação. De maneira que tudo isto é extremamente incómodo e o que é que faz a pessoa que se vê nesta situação? Diz a quem está lá ao lado, tu alivia-me isso aí atrás. Ora, é evidente que se nós aliviamos o aparelho, já não vai surtir o mesmo também efeito. não vai fazer o mesmo efeito. A pessoa fica mais aliviada, mas não vai ter o mesmo efeito. De maneira que há, inclusivamente, muito colega meu que não utiliza, pura e simplesmente, este aparelho nestas situações. Se me pergunta qual é a minha experiência, o que eu acho é que, sobretudo na primeira semana após fratura, se o doente conseguir tolerar a figura de 8, isto realmente parece trazer à pessoa um maior conforto. Porque a fratura fica mais bem imobilizada, fica mais bem reduzida e a pessoa tem menos dor. Isto partindo da hipótese, como eu digo, que o tirante não provoca dor local. Pronto, a partir daí, em muitos casos, pode-se utilizar, portanto, o simples apoio de braço. E na grande maioria dos casos, como eu digo, isto é a única coisa que é necessária nas fraturas da clavícula. E estamos a falar da grande maioria. Mais ou menos quanto tempo é que uma recuperação pode levar usando esse, então, apoio de braço? Olha, a recuperação geralmente é relativamente rápida. A pessoa aí ao fim de umas 3, 4 semanas, tanto estamos a falar, vá lá num mês, já está suficientemente bem para poder andar sem o apoio e para poder começar a mexer sem sentir grandes dores. Naturalmente que nós até a fratura está consolidada, ou seja, de nós vemos no raio-x sinais de calo ósseo, isto habitualmente nunca leva menos aí com umas 8 semanas, à volta de uns 2 meses. E se é uma pessoa, por exemplo, que pretende praticar BTT ou faz halterofilismo ou coisa do género, ou culturismo, eu não aconselharia a recomendar a prática desportiva antes, pelo menos, passados uns 3 meses. Ok? Mas, de uma maneira geral, na maior parte dos casos, isto é relativamente pacífico. De tal maneira... Eu ia questionar, por exemplo, em que casos, então, é que realmente se faz cirurgia? Olha, em poucos casos. Nós já vamos lá, eu já vou falar nisso, mas antes disso, eu queria lhe dizer qual é o principal problema das fraturas da clavícula. E que é um problema estético. E estético porquê? Porque, como a fratura se desloca e o osso é muito superficial, muitas vezes isso provoca aqui uma protuberância, portanto, uma saliência, uma bossa, que é muito facilmente perceptível. E se isto nos rapazes, que aliás, diga-se passagem, penso que as razões, atendendo àquilo que nós já dissemos, são facilmente perceptíveis. Os rapazes é que são, digamos, as principais vítimas ou as vítimas mais frequentes deste tipo de fratura. De maneira que dizia eu, se isto é num rapaz, muitas vezes isto é ao lado para que eles dormem melhor, se isto se trata de uma jovem, como nós também iremos ver, isto já não é assim tão linear, até porque, em alguns casos, a deformidade que pode resultar desta situação é efetivamente muito notória. E, portanto, não é difícil de perceber que é uma jovem que quer usar um vestido cotado, quer usar um biquíni ou até não quer usar nada, é facilmente perceptível que ela possa ficar, digamos, aborrecida quando começa a reparar que, se calhar, a primeira saliência que os rapazes reparam nela é a clavícula, quer dizer, é um bocadinho realmente problemático. Agora, o tratamento desta situação é que também é muito problemático. Porque você perguntou-me em que casos é que as fraturas da clavícula são operadas. Olha, as indicações não são muitas, mas são algumas e também variam, às vezes, de autor para autor. Se, evidentemente, nós tivermos um encurtamento da clavícula muito significativo, ou seja, se ela encolhe, parte desvia também encolhe,
dizem os livros que acima de 2 centímetros. No caso de fraturas muito cominutivas, isto para mim é uma indicação discutível, mas não vamos entrar por aí porque penso que é demasiado técnico. As fraturas, por exemplo, que são da parte de fora da clavícula, portanto, perto da articulação com o acrómio, que é o acrómio, é este osso que nós temos aqui no ombro e que também sentimos aqui, perfeitamente por baixo da pele. Estas fraturas são mais problemáticas e muitas vezes necessitam de alguma imobilização, de alguma maneira de conter aquelas fraturas. Pronto. Agora, nestas fraturas do terço médio, elas podem ser imobilizadas, como também veremos no slide que eu trouxe, ou por intermédio de placas e parafusos, ou então por meio de uma cavilha intramedular. Agora, qual é o grande problema disto? O grande problema disto é que se nós vamos estar a fazer isto por motivos estéticos, e isto é uma coisa que eu explico com muito cuidado a quem me procura por este motivo, é que nós vamos trocar uma saliência por uma cicatriz. Uma cicatriz. Está a ver a ideia? Portanto, eu não sei se às vezes é grande negócio. Até porque eu também trouxe um diapositivo para mostrar, muitas vezes estas cicatrizes são bastante compridas, são bastante grandes. Como eu digo, isto é um sítio que, aliás, o problema é esse, é muito visível. E eu, por acaso, a este propósito, até trouxe não uma fotografia, mas duas, ambas roubadas na internet. A primeira, a do lado esquerdo, porque também me pareceu um exagero. É evidente que eu não sei, nem estava lá exatamente escrito que tipo exatamente de fratura é que o doente teria, de maneira que isto é muito fácil falar, mas convém não falar quando nós não estamos por dentro de todos os pormenores. Mas eu achei muita piada ao diapositivo do lado direito, porque na legenda diz lá em bom português foto clínica de um paciente com uma cicatriz satisfatória às 12 semanas, ou seja, 3 meses depois de ter operado. Bom, esta coisa do satisfatório... Ainda está uma valente cicatriz. Exatamente, isto é caso para dizer que, como é que se diz... promessas e água benta. Sim. Há esse ditado, não é? Eu agora, não é promessas, eu agora falhou uma memória que se diz que... Eu agora não me estou a conseguir recordar, mas é mais ou menos isso. Vai ficar tudo bem e pois, no final, afinal... Presunção e água benta, acho que é assim. Presunção e água benta, cada um toma a que quer. De maneira que eu acho que realmente, se calhar, esta cicatriz é satisfatória para quem tirou a fotografia e terá feito a operação. Agora, eu não sei se o doente, deve ter ficado muito se contente. ficou assim tão satisfeito como isso. De maneira que a cirurgia das fraturas da clavícula realmente tem os seus quês, até porque está sujeita a complicações. E está sujeita a complicações porquê? Porque, em primeiro lugar, e como nós já dissemos repetidas vezes, isto trata-se de um osso muito superficial. E quais são os problemas que isto traz? Olha, em primeiro lugar, a pessoa pode sentir a placa. Portanto, a pessoa deita aqui a mão, depois realmente do edema, daquilo tudo desaparecer. Quer dizer, a pessoa sente a placa, pode sentir os parafusos. Se é uma senhora que quer pôr a carteira, aquilo bate ali. Sim, vai ter de maneira que é incómodo, a pessoa sente um desconforto, ou pelo menos um mal-estar. O que quer dizer que nós, muitas vezes, em vez de pôr, temos de pôr e de tirar. O que quer dizer que, em vez de uma operação, já estamos a falar em duas. Depois... Sabe que, mais uma vez, como eu digo, o osso aqui só tem pele praticamente em cima do osso. E nós sabemos que seja a clavícula, seja o calcâneo, seja a tíbia, sempre que nós pomos material de osteossíntese diretamente por baixo da pele, isto é meio caminho andado para as coisas correrem mal. E o que é que pode correr mal? Olha, a pele pode abrir, pode haver aquilo que se chama uma deiscência de sutura, ok? E pior é que pode fazer uma deiscência e pode fazer uma infecção. Aliás, a deiscência é meio caminho andado para a infecção e a infecção leva habitualmente sempre a uma deiscência. E se isto acontece, eu quero lhe dizer que isto, do ponto de vista estético, isto é habitualmente um verdadeiro desastre. Portanto, se a pessoa se vai sujeitar a uma cirurgia destas para ficar melhor e depois tem o azar, como eu digo, ter uma infecção que vai obrigar à retirada do material, muitas vezes à colocação do enxerto, inclusive às vezes até de enxertos de pele, bom, isto realmente é um problema que ninguém quer ter. Depois, a própria clavícula em si também apresenta problemas técnicos significativos. Porque se repararem, como nós vimos no diapositivo e também já vimos no primeiro que eu mostrei, a clavícula, repare que não é um osso direito, a clavícula tem a forma de um S.
Aliás, repare que o termo clavícula vem do latim clavus, porque alguém terá comparado a clavícula à clave da música, clave de sol. Há quem diga mais que é um Fá. De maneira que você está a ver, se nós queremos introduzir uma cavilha que é direita num osso que é curvo, está a ver que isto realmente oferece algumas dificuldades, tem algumas complicações. Pronto, e depois, eu deixei o mais importante para o fim, é como nós poderemos ver no último diapositivo que eu trouxe, é como todos nós sabemos, pelo pescoço atravessam estruturas importantíssimas, da maior importância, que vão quer para o pescoço, quer para os braços. Portanto, atrás da clavícula nós encontramos, digamos, todo o plexo nervoso, a artéria, as veias, que vão para os braços e que têm um calibre que não é brincadeira nenhuma, são dos maiores vasos do corpo humano. De maneira que está a ver, se nós no decurso da operação há um fio metálico, um parafuso, o parafuso não será tão frequente, mas se nós, portanto, sobretudo com os fios, que às vezes são utilizados ou para a fixação, ou às vezes para a orientação ou da cavilha ou dos parafusos. Se há ali qualquer coisa que corre mal, isto digamos que não é... Isto não é uma operação que seja isenta de riscos, de maneira que, no meu entender, a cirurgia para as fraturas da clavícula é, efetivamente, uma cirurgia eletiva e que apenas deve ser complicada em casos muito especiais. Muito especiais. Muito bem, doutor. Penso que foi muito esclarecedor sobre este tema e todo o que envolve aqui a clavícula, que é realmente um dos ossos mais chamativos, se calhar, que nós até temos, nem que seja por estar muito visível. Obrigado, doutor, por mais um esclarecimento. E quanto a si, já sabe que pode acompanhar este programa e outros nas nossas plataformas sociais. Boa tarde. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.